Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. A cerimônia do batismo nas águas é uma cerimônia muito bonita e é essencial na nossa vida cristã. É uma ordenança de Jesus. A cerimônia das águas é muito bonita e ela emociona as pessoas presentes, principalmente os parentes e os amigos mais chegados. E geralmente após a cerimônia existe um almoço, um jantar, um lanche, uma festividade, comemorando o nascimento de nova ou novas criaturas, pelo batismo nas águas. Batismo nas águas nos leva a nós pensarmos no seguinte: há dois componentes então, o componente água e o componente espiritual, que não pode faltar. A água torna tudo visível, água para imersão e emersão, ou água para aspersão, e o Espírito Santo de Deus, que é o que confirma, que é o que aprova, que é o que reconcilia e concede à nova criatura uma condição cristã. Qual dos dois componentes é o mais importante? O componente essencial é o espiritual. Não deve faltar o componente das águas, mas as águas não podem salvar ninguém. Mas alguém pode questionar: mas se for uma água santa, uma água benta, se for uma água do Monte Horebe ou do Rio Jordão, não vai conseguir fazer isso? Não, nenhuma água. Isso é bíblico. Nenhuma água é capaz de lavar os pecados de alguém ou reconciliar alguém com Deus. A cerimônia, apesar das águas, ela é essencialmente espiritual. Vamos citar 3 exemplos que denotam de maneira bem clara que o batismo é essencialmente espiritual. O primeiro exemplo vem da instalação da igreja na face da terra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Os apóstolos estavam louvando e estavam pregando a palavra de Deus. E diz no versículo 41, todos aqueles que ouviram a palavra foram batizados, se converteram, foram batizados. E naquele dia houve mais de 3.000 conversões. Então temos aí o exemplo da conversão com batismo, sem a participação do elemento água, mas puramente a atuação do Espírito Santo de Deus mediante a palavra que era proferida, pregada e perante os louvores. O segundo exemplo é o do malfeitor da cruz, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. O que diz Jesus no versículo 43? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão então foi salvo, foi batizado, sim, foi batizado espiritualmente, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e não houve nenhuma participação da água. O terceiro exemplo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, quando Paulo diz: todos nós fomos batizados em Cristo no batismo da sua morte. Mas quando, pela glória do Pai, ele foi ressurreto dentre os mortos, nós ressurgimos com eles como novas criaturas em novidade de vida. Nós fomos sepultados com Cristo e regenerados e ressurretos com Cristo. Manifestação puramente espiritual, de poder do Espírito Santo e sem a participação da água. Isso é bom para que todos nós saibamos, principalmente aqueles que um dia vão se batizar, que é preciso reconhecer Jesus
como único e suficiente Salvador, para que, durante o seu batismo, o Espírito Santo confirme essa afirmativa, que deve ser não apenas vocal, mas de coração e de entendimento no Espírito. Assim, a belíssima cerimônia de batismo nas águas, alguns dizem batismo das águas, ela é única e essencialmente espiritual. É o nascimento de uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo de Deus, como afirma Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Que Deus abençoe você nessa mensagem. Até o próximo vídeo.